Muito bem, voltamos diretamente do Complexo Cristo Luz, ao vivaço aqui na TVC Panorama, TV Cultura. Nós somos a TV Cultura aqui em Santa Catarina, para você que nos assiste em qualquer lugar do Brasil e do mundo, né? Especialmente aqui pelo nosso litoral catarinense. Hoje estamos recebendo aqui o Dr. Cássio Timóteo da Costa, ele que é especialista em Direito Civil e também Direito Empresarial. E hoje nós estamos conversando sobre um assunto muito pertinente, que é pensão alimentícia. Lembrando que nós estamos sempre em nome de Z Danças e Eventos, também Sorveteria da Raquel e, claro, né, Infinity Consultoria e Assessoria. Abração para todos vocês, nossos apoiadores aqui do programa A Hora do Povo. Doutor, chegou mais perguntas aqui no nosso intervalo, né? Doutor, bom dia. Meu ex não está pagando pensão. Problema, hein? Posso proibir ele de visitar? Bom, ótima pergunta. Até na verdade, Adilson, só fazendo um paralelo, Claro. Os telespectadores, eventualmente que tiver algum tema, algum assunto para as nossas próximas reuniões, podem encaminhar aqui para a televisão, que a gente faz uma abordagem bem geral aí para tentar informar todos o máximo possível, tá? Perfeito. Desta pergunta, vamos lá. O meu ex não está pagando, eu posso proibir a visita. Nós temos que separar as coisas. O direito de visita, ele é um direito do pai e da criança. E ele não possui relação com o pagamento da pensão alimentícia. Inclusive, a mãe que toma essa atitude, ela pode, eventualmente, vir ser aplicado contra ela o Instituto da Alienação Parental e vir, inclusive, a perder a guarda. Então, é muito importante que as pessoas compreendam. O pai não está pagando pensão alimentícia, o que ela tem que fazer? Ela tem que procurar o Poder Judiciário e executar a pensão alimentícia. Ela tem duas opções, inclusive. Ela pode pedir a prisão do devedor, com os últimos 3 meses em aberto, ou ela pode pedir a penhora das contas dele, a penhora do patrimônio dele, através do procedimento de penhora. Tá? E outra coisa que é um tema muito pertinente também é a questão de que não há necessidade de se aguardar 3 meses para fazer a execução da pensão com pedido de prisão. Hoje, com o entendimento atual do Tribunal Superior, que foi consolidado no ano passado, basta apenas 1 mês que a mãe já pode executar a pensão alimentícia e pedir a prisão do devedor. E ele vai ser obrigado a pagar as pensões no momento da propositura que estão em abertas e mais aquelas que vierem a vencer no curso do processo. Mas é importante não misturar. Visita é uma coisa, guarda é outra coisa, pensão alimentícia é outra coisa. A mãe não pode tirar do pai ou tirar da criança o direito do afeto, o direito do contato, o direito da relação entre os dois pela ausência de pagamento. Importante prestar atenção nisso. Porque já é um direito, esse direito de visita são coisas separadas, como o doutor falou, Sim. né? Uma coisa é pagar a pensão, né, doutor, que é uma coisa separada, outra coisa é o direito do pai da visita, né? Sim. Então isso, de forma alguma, ela vai poder exigir, né, doutor? Ou pedir, né? E ela não pode misturar as coisas, né? A gente tem que pensar que cada instituto, ele visa uma proteção. Quando a gente fala de pensão alimentícia, o legislador, ele visa a manutenção do menor. O direito de visita, ele visa a relação afetiva que existe entre pai e filho, entre mãe e filho. Então, é importante as coisas não serem misturadas. A partir do momento que a mãe usa um instrumento contra o outro, ela pode trazer uma consequência para si. E a consequência é, eventualmente, a alienação parental. Muito bem, doutor. Agora 10 horas e 56 minutos. Tem mais uma pergunta aqui, doutor. Chegou aqui em nossas mãos. Meu filho completou 18 anos, automaticamente encerra o pagamento da pensão, doutor? Aí é uma pergunta muito boa, né? Sim. Adilson, isso é um erro comum na população, acreditar que ao chegar nos 18 anos, a pensão alimentícia automaticamente exonera-se. Não é verdade. A pensão alimentícia, ela se exonera apenas em 2 situações. De regra, quando há uma decisão judicial exonerando, ou seja, o pai ou aquele que provém, quando for o caso da mãe, né, tem que procurar o Poder Judiciário e entrar com um procedimento chamado exoneração de alimentos. E a partir da sentença dessa ação transitada em julgado, é dali para frente que extingue-se a obrigação alimentar. E a outra circunstância é se eventualmente previsto no acordo entre as partes o momento que encerraria-se a obrigação. Alguns casos, o casal já estipula, irá pagar pensão até os 21 anos, por exemplo, e naquele caso pode ser encerrado. Mas essa segunda hipótese é um pouco questionável, porque o Ministério Público muitas vezes acaba optando por não homologar essa situação,
porque eles interpretam que não tem como se saber a necessidade da criança naquele momento. Ela pode ter uma enfermidade, ela pode estar fazendo uma faculdade, alguma circunstância que haja necessidade de manter a pensão alimentícia. Então, de regra, a pensão alimentícia ela começa com uma sentença judicial e ela termina com uma sentença judicial. São dois marcos, início e fim. Depende ambos do Poder Judiciário, da intervenção do Ministério Público, para ter certeza que os interesses do menor estão sendo protegidos. Doutor, deixa eu pegar um gancho também nessa análise aqui também, dessa pergunta. O filho, claro, completou 18 anos, né? Mas é obrigatório comunicar à Justiça para o encerramento da pensão alimentícia ou para o encerramento da pensão alimentícia, sim, existe a necessidade de propositura de um processo chamado exoneração de alimentos para que dê fim à obrigação alimentar. Mas não há necessidade da mãe ou daquele que recebe alimentos informar o Poder Judiciário. Compete àquele que paga fazer essa movimentação para que não haja mais a obrigação de pagar. Isso pode ser, inclusive, consensual. O pai, muitas vezes, tem uma relação boa com o filho completa 18 anos, conversa com o filho, olha, filho, agora o pai entende que compete a ti tocar a tua vida e daqui para frente eu não vou mais te pagar a pensão. Às vezes o filho está trabalhando também já, né, doutor? Sim. 18 anos, né? Às vezes já está até trabalhando, Já está trabalhando, às vezes já casou. Já tem seus rendimentos. Já tem seus rendimentos, procura um escritório de advocacia e consensualmente eles protocolam um pedido de exoneração de alimentos. Mas é necessário fazer esse procedimento, porque o que acontece? A gente tem que pensar nas consequências futuras daquilo que a gente também não faz. Vamos lá. A partir do momento que o pai não protocola a exoneração de alimentos, continua correndo pensão alimentícia. Sim. E vai indo a pensão alimentícia. Se eventualmente acontecer alguma coisa com o filho ou alguma circunstância assim, nós temos uma situação bem delicada, porque os netos eventualmente herdarão esses créditos, poderão, quem sabe, executar isso. Então, a gente sempre fica naquela possibilidade daquela pessoa que tu possui a relação não estar mais lá para tratar o combinado. Perfeito. Então, é importante que, enquanto a relação está correta, há a possibilidade de nós consensualmente homologarmos a exoneração, vamos fazer. Não consigo fazer isso amigavelmente, meu filho não concorda com a exoneração, então tem que procurar o Poder Judiciário, mover o Poder Judiciário para dar fim a essa pensão alimentícia. Claro que a gente tem que só lembrar que em alguns casos a pensão alimentícia ela se estica, né? Nós temos alguns casos, aí, por exemplo, é universitário, possui alguma deficiência física, daí isso vai longe aí a discussão até quando que essa obrigação alimentar ela persiste. E também, doutor, é questão ali, o filho, né, completou 18 anos, mas vai fazer uma faculdade. Eu já vi muito falar, né, sobre isso, né? Sim. O pai tem a obrigação de ajudar? Bom, ou fica a critério de um acordo ali familiar? Eu tenho a minha forma de interpretação, né, Dilson, como operador do direito, e existe algumas linhas de pensamento no Poder Judiciário. Eu sou adepto da seguinte linha de raciocínio. Se o pai teve condições de estudar, se o pai tem condição de pagar a faculdade para o filho, eu acho que nesse caso é possível o filho exigir a faculdade do pai, ou pelo menos o auxílio financeiro neste momento. Agora, quando nós temos uma situação de um pai totalmente humilde, que veio de uma origem humilde também, até que ponto nasce para ele a obrigação dele manter o filho na faculdade? Se ele não tem condições, se ele não teve essa mesma perspectiva e se também não tem atualmente condições de pagar essa faculdade. Então, assim, esse binômio que a gente fala, necessidade e possibilidade, ele deve ser interpretado de uma forma bem cuidadosa, porque é importante entender a possibilidade do pai de uma forma real. O pai é uma pessoa humilde, ganha uma renda muito baixa, é uma pessoa já às vezes idosa, já tem problemas de saúde. A que ponto que este pagamento da faculdade vai comprometer a própria subsistência? Até que ponto não competirá, quem sabe, nesse momento daí, a este jovem com 18, 19 anos correr atrás e tentar buscar a vida, assim como eventualmente o próprio pai fez, né? Então tem que pensar com bastante cuidado assim essa situação. Doutor, uma última pergunta aqui para nós fazermos, aqui dos nossos telespectadores, a respeito da mãe, né? A mãe está preocupada, por exemplo, o pai parou de pagar a pensão, né? E daí depois ele reassume novamente o pagamento da pensão. Isso pode acontecer, doutor? Porque se ele parar, a pensão vai correr mês por mês, né? Tem acumulativo de valores, isso, doutor? A pensão é contínua, tá, Dilson? Então, assim, ele não pode suspender o pagamento.
Ele tem que continuar pagando mês a mês. Ele não pode ir e voltar. Interromper. Até porque a necessidade da criança, ela não interrompe. Ela não fica 3 meses sem comer. Né? Todo mês, né? Todo mês a despesa dia. existe. Só fazendo um adendo, Adilson, só da nossa pergunta anterior, só para não ficar o erro ao telespectador, não é o pagamento da faculdade, tá? Que a gente fala. O pai não paga a faculdade. Se existe a necessidade do pagamento da pensão. Se a pensão, a destinação dela será a faculdade, é outra coisa. Mas apenas para ficar claro se a necessidade se persiste da pensão. Que o valor é claro, né, doutor? É a pensão alimentícia. Pensão alimentícia. Deduz-se que é para alimentos da criança. Exatamente isso. Só para a gente não gerar uma certa confusão, porque naturalmente a partir dos 18 todo mundo fala, irá pagar para os estudos. É pensão alimentícia. Irá pagar para manter o filho naquela condição, naquele momento. Perfeito. 11 horas e 3 minutos. Gostaria muito, doutor, de alongar um pouquinho mais as perguntas aqui dos nossos telespectadores, conversar, sempre agradável conversar sobre esses casos com o doutor Cássio. Vou agradecendo a sexta-feira chuvosa, o doutor ter vindo aqui nos estúdios e sexta-feira temos um encontro marcado novamente. Um ótimo final de semana para o senhor, doutor. Obrigado, querido, viu? Mais uma vez é um prazer estar aqui. Obrigado a todos. Espero ter contribuído mais um pouquinho. Tá aí, o doutor Cássio Timóteo da Costa, ele que sempre traz aí assuntos pertinentes aí na área do direito. E hoje o assunto foi legal pra caramba, né? A dúvida ali de muitas mães foi esclarecido, com certeza, sobre pensão alimentícia. Nós vamos para um breve intervalo comercial e briga por dívida acaba aí em esfaqueamento ali no bairro Monte Alegre. Você vai ver isso após o intervalo comercial. É rapidinho, já voltamos.